A paz, amados. Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Quem for entrando já vai compartilhando essa live, amém? Deixa eu mandar aqui um aviso lá pro pessoal do grupo do Telegram. Como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estávamos aí alguns dias sem live, né? Mas já voltamos em nome de Jesus. Não quis adiar essa live. Já fazia 3 semanas, né, gente, que nós estávamos sem live. E eu não quis adiar. Eu com essa minha ring light aqui, nós estamos num problema sério com essa iluminação. Mas vai dar tudo certo, amém? Hoje nós temos uma palavra poderosa. Vamos falar como lidar com a rejeição. Quem for entrando vai compartilhando essa live, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Já vai abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel 16, nós vamos ler do 1 ao 7, tá bom? Glória a Jesus. Quem for entrando vai compartilhando. Vocês viram que eu estava viajando, já voltei. O Senhor fez um reboliço, gente, um reboliço na minha vida nas últimas semanas. Como eu falei nos stories ontem, é muito perigoso, né? A gente falar pro Senhor, eis-me aqui, ter um coração disposto, porque Ele leva, Ele traz, Ele leva de novo. Nós não estamos mais no controle da nossa vida, né? Vai falando aí pra mim se o som tá bom, se vocês estão me enxergando legal, estão me vendo bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar consagrando essa live ao Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, que eu quero consagrar, Senhor, essa live a Ti. Pai, em nome de Jesus, venha repreender todo levante, Senhor, contra a internet, Pai. Contra essa live, Senhor, contra o que vai ser ministrado. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor da minha casa, Senhor, ao redor dos meus, livrando, guardando. Pai, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento espiritual, Pai, para ser entendido o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu sou apenas um vaso, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo, aquilo que te apraz. Fala poderosamente ao coração dessas pessoas. Usa, Espírito Santo, a mim para ministrar aquilo que o Senhor quer falar a cada uma dessas pessoas. Amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no ambiente dessa pessoa. Nós consagramos e repreendemos em nome de Jesus, Pai, todo levante na casa dessa pessoa para ela não entender essa live, não assistir essa live. Toda distração, Pai, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus e que esse ambiente venha a ser consagrado ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa essa live, vem com a unção especial sobre essa live para quem vai assistir ao vivo e para quem vai assistir depois. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quem for entrando vai compartilhando a live. A palavra que nós vamos falar hoje está em 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês aqui no começo dessa live, que eu acho que está muito relacionado ao tema de hoje, que é como lidar com a rejeição. Eu postei agora de manhã o falecimento da minha avózinha, né? A minha avó materna, porque a minha avó paterna também já se foi. E a gente perdemos o meu avô há poucos anos e agora a minha avó também, Jesus levou, né? Descansou. Eu acordei para orar de madrugada e o Senhor falou bem assim para mim, orar para tirar a dor dela, né? Ora para que a dor dela cesse. E eu comecei a orar falando pro Senhor, Senhor, tira toda a dor. Porque quando eu fui lá, ela estava com dor, já não estava mais se alimentando e nem comendo, né? Estava já na ala ali do paliativo. E eu comecei a orar pro Senhor e o Senhor, pedi pro Senhor, tira toda a dor dela, tira toda a angústia, toda a agonia. E ela descansou, para a honra e glória do Senhor, que já havia aí
alguns meses, né, nessa saga de internação e volta para casa, até que ela foi e ficou no hospital. E eu estava aqui e o Senhor começou a falar para mim que eu tinha que ir lá ver ela. Paz do Senhor, mãe, quem for entrando vai compartilhando essa live. E o Senhor começou a me trazer o incômodo de ir lá ver ela. Eu e o meu irmão, acredito que nós somos os netos mais afastados dela, né? Nós não chegamos a ter muita convivência. E eu, Senhor, mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá, Senhor, né? Nós nem éramos de muita convivência. E o Senhor falou, Rayane, vai. Você como a única crente da família, você tem que estar lá. Falei, amém, Senhor. Peguei a van aqui da onde eu estava. Fui parar em Primavera. Quando foi na sexta-feira de noite, 5 horas da tarde, nós estávamos lá. E vocês acompanham meus stories, né? Vê a constante oração. E eu peço muito pela minha família. Que a palavra do Senhor fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu vi um testemunho muito bonito de vida na vida do meu esposo, né? Que a família dele sempre foi crente. E eu tinha ali alguns cunhados e ele que não vivia, né? Não era crente, era do mundo, igual a gente fala, né? E a minha sogra ali, ela se converteu aos caminhos do Senhor. E logo depois o meu cunhado, o irmão mais velho dele, se converteu. E foi indo até que o Senhor, ele atingiu todos os filhos, né, da minha sogra. E de 8 filhos, 8 filhos, 6 hoje, pelas orações da minha sogra, são convertidos ao Senhor Jesus, né? São evangélicos. E de quebra também veio as noras, né? Que também não eram crentes. E pelo joelho e pela oração dela, o Senhor ouviu. A palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, através da oração dela, o Senhor trouxe os filhos e trouxe também as noras para os caminhos do Senhor. E eu vendo esse testemunho, eu pude testificar da palavra do Senhor. Eu falei, gente, realmente, as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. E como eu conto aqui em testemunho nessas lives, que o Senhor me chamou há 2 anos para um posicionamento radical, para um tempo de separação. E nesse tempo o Senhor também me chamou para oração na madrugada, né? E eu tenho pedido pela minha casa. Eu tenho pedido muito pro Senhor pela minha casa. Senhor, salva os meus. Senhor, alcança os meus. Liberta, restaura. Senhor, cura. Traz paz, Senhor. Que eles possam te conhecer assim como eu te conheço. Que eles possam sentir o seu amor assim como eu sinto. E aprove Deus pegar e me levar até lá. Até lá. Eu falei, amém, Senhor. O Senhor me chamou para manifestar o reino nessa terra, então eu vou. E eu cheguei lá, gente, quando a gente chega assim em uma ala de cuidados paliativos em um hospital. Quando eu cheguei só tinha 2 pessoas no quarto, mas logo teve uma 3ª pessoa. Quando a gente chega num lugar desse, a gente leva um choque de realidade. A gente vê o fim das coisas. E a gente começa a repensar na nossa vida, começa a repensar, será que eu amei o suficiente? Será que eu perdoei quem eu tinha que perdoar? Será que eu fui amado o suficiente? Será que eu fui relevante, que eu deixei um legado nessa terra? Quem está bem e vê a situação das pessoas que estão ali, a gente começa a questionar o que a gente está fazendo na nossa vida. Se realmente a gente está manifestando aquilo que é o propósito do Senhor pra gente. Né? E pelo fato da vida ter sido muito dura com a minha avó, que a gente consegue analisar isso daí. Quando a gente está no meio da ferida, a gente não consegue analisar muito, mas quando o Senhor nos tira do meio da ferida, nos salva e nos mostra um outro ângulo das coisas, né? A gente começa a perceber. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito dura. Sempre foi uma pessoa muito dura, mas o que acontece? As circunstâncias da vida levou ela a ser desse jeito. Foi muita dor, muito sofrimento, e foi a maneira que ela teve para lidar com tudo que aconteceu com ela. A dureza, o distanciamento. E quando a gente é conhecedor da palavra, que a gente olha, a gente tem misericórdia da alma da pessoa. A
A gente tem misericórdia da pessoa porque sabe que muitas vezes não teve alguém que explicou, que amou o suficiente. O Senhor Jesus, ele quebra todo o jugo com o amor dele, com o sacrifício dele, com a intercessão dele. A unção que despedaça todo o jugo, essa unção ela vem através do amor. Existem cativeiros espirituais que a gente se coloca, cativeiros espirituais emocionais, que só são vencidas com o amor, com o manifestar o amor, com o servir. E ali o Senhor permitiu nós servir, manifestar o amor de Jesus. Amar enquanto tinha ali foi coisa de 2 dias que a gente esteve lá, mas os 2 dias em que a gente estivemos lá, nós cuidamos, nós amamos, nós oramos, nós louvamos. E o Senhor me permitiu, para a honra e glória do Senhor, fazer um apelo para minha avó. Se ela queria aceitar Jesus, ela já não estava mais conversando. Ela assinava só assim com a cabeça ou não. Nós perguntávamos para ela, vó, você tá com dor? Ela fazia assim. Vó, ela fazia não, se ela não queria. E eu fiz o apelo se ela queria aceitar Jesus. E ela disse que queria, e nós oramos, e nós louvamos. E para honra e glória do Senhor, depois de uma vida muito difícil aqui na terra, ela foi salva. Ela está com Jesus, ela está num lugar onde não tem tristeza, não tem dor, tá andando nas ruas de ouros e cristais que a palavra fala. Eu falei para ela que ela ia ficar com Jesus, que Jesus amava ela, e no céu o Senhor tem reservado uma morada para cada um de nós, né? No céu tem uma morada para cada um de nós. E hoje ela se encontra muito melhor com a gente, porque ela está com o Senhor Jesus, está nas ruas de ouros e de cristais. E em breve a gente se encontra lá na glória, né? Porque é o fim de todas as coisas, né? A morte, ela é o fim de todas as coisas. Mas pra gente é um começo de uma nova vida, né? Lá é o nosso lugar, no céu é o nosso lugar. A palavra do Senhor fala, né? Vamos lá, gente. A palavra de hoje nós vamos falar sobre... Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo legal, se está me vendo. Nós vamos falar sobre como lidar com a rejeição. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu fixar aqui o comentário. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 7. Amém? Que diz assim: Deus manda Samuel... Deixa eu desligar esse som. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Quando um profeta ele era recebido na região, gente, as pessoas tremiam de tamanho temor, porque sabia que quando o profeta estava no lugar, ele ia manifestar o que o Senhor queria, ele ia falar o que o Senhor mandasse, seja uma palavra de bênção ou uma palavra de juízo. Então isso gerava temor nas pessoas. Quando Samuel ou algum outro profeta do Senhor estava na região. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, aleluia. Gente, a rejeição é algo que nós carregamos dentro de nós. Por quê? Assim como a nossa alma, ela anseia pelo Senhor, assim como o nosso espírito aqui, ele manifesta a eternidade, ele anseia pela eternidade, ele anseia pelo Senhor, a nossa alma ali, o nosso espírito, ele lembra do período de comunhão com o Senhor no jardim. Então, quando nós fomos expulsos do jardim, o Senhor, ele nos perdoou, ele vestiu Adão e Eva, mas tirou eles de dentro do jardim. Esse deixou o sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição é algo que a gente tem que lidar o tempo todinho. Quando você não aprende a lidar com o sentimento de rejeição, Satanás ele vai usar disso para te atacar. Quando nós temos um trauma, os seres humanos, ele processa de forma diferente. Então, às vezes, algo que aconteceu comigo é um trauma para mim, é algo, e aquilo pode acontecer com você e não ser um trauma. Ou algo pode acontecer com você e ser um trauma para você, e para mim não ser uma coisa simples. Nós temos formas diferentes de sentir, de manifestar a nossa emoção conforme que as nossas crenças, nossas criações, o ambiente onde a gente está. Então, às vezes, algumas pessoas elas têm mais facilidade em lidar com a rejeição e outros já entram numa ferida na alma de rejeição. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma ferida de rejeição. Eu tô passando ali em um lugar, às vezes eu passo tão focada no que eu tava fazendo que eu não vi uma pessoa. Não vi essa pessoa que tava ali. A pessoa que ela sabe lidar com a rejeição, que ela se imune da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é uma ferramenta poderosa para lidar com a rejeição, ela vai falar: a Rayane passou com pressa ali, não me viu, depois eu cumprimento ela. A pessoa que ela tem a rejeição, o que vai acontecer com ela? Meu Deus, a Rayane passou por mim, não me cumprimentou, ela não gosta mais de mim, ela não me ama, eu não presto para nada nessa terra. A gente entra num estado de melancolia profunda, porque de uma coisa simples Satanás usa para quê? Para fomentar aquela ferida de rejeição. E uma vez que a gente não lida com uma ferida emocional, seja ela de rejeição, de orfandade, de algo que você passou e te gerou um trauma, Satanás, ele sempre vai estar trazendo situações para reforçar aquela ferida. Aquela ferida que começou pequenininha, ela vai aumentando a ponto de ela controlar a sua vida, dela controlar você e tudo ser regida por essa ferida de rejeição. Glória a Deus. Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Porque Davi, ele não estava em um padrão. Nós tendemos a rejeitar aquilo que não se encaixa em um padrão. Nós tendemos a rejeitar na escola. Às vezes uma criança que vai lá mal arrumadinha, que tem o cabelo bagunçado, é rejeitada pelas crianças onde os pais já cuidam, onde os pais levam uma mochilinha bonita, onde os pais levam uma lancheirinha ali com o lanche preparado. Às vezes aquela criança não tem nem nada que comer, vai comer o que tem na escola. Então essas pessoas se afastam e começam a rejeitar o que é diferente. Nós tendemos a olhar para o bonito e julgar, fazer um pré-julgamento. Isso é pecado, gente. Essa discriminação, esse pré-julgamento que a gente faz é pecado. Nós precisamos nos arrepender disso. Porque o Senhor, ele não chamou a gente para essa posição. Ele chamou para amar. Ele chamou para ter olhos de misericórdia, assim como ele olhou para a gente, as nossas falhas, e teve olhos de misericórdia. Amém? Glória a Deus. Quais são os sintomas, Rayane, de uma pessoa que ela tem uma ferida de rejeição? Às vezes, gente, a rejeição, ela cria na nossa cabeça
é um cenário, é uma ilusão, não é uma realidade. Você vive uma realidade paralela. A vida está passando e você está vivendo em uma dimensão de rejeição. Satanás, ele tem a capacidade de mexer nesse ponto com o nosso emocional, quando nós não tratamos uma ferida, quando nós não perdoamos. Glória a Deus. Rayane, como eu sei que eu tenho uma ferida de rejeição? A rejeição, ela traz alguns sintomas consigo. Primeiro, o vitimismo. Ó vida, ó céus, ó tadinho de mim, ó ninguém me ama. A depressão, em um estado mais avançado, também é causada por rejeição. A ansiedade, a reatividade. Reatividade é quando você vai se aproximar de uma pessoa e a pessoa já é reativa, já é grossa, já é áspera. Porque é o modo de defesa dela contra a rejeição das outras pessoas. Ela pensa, se eu não me aproximar, se eu não fazer nada, eu não vou me sentir rejeitada. A sensação de que não pertence a lugar nenhum. A timidez, a insegurança, o sentimento de que ninguém te ama. Entre outros sintomas. Normalmente a rejeição, ela vem manifestada também com a necessidade de aprovação muito grande. Então aquela pessoa que ela quer fazer tudo para os outros para ser aprovada, aquela pessoa que acaba deixando os outros passar por cima dela, dizendo sim para todo mundo e fala não para ela por sentimento dela para as coisas que ela gosta, tendem a ter rejeição, a ferida de rejeição. Como eu falei para vocês, a rejeição, ela decorre de uma discriminação e de um pré-julgamento. Discriminação e de um pré-julgamento. Se a gente comete isso, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Se nós vemos que fazer isso machucou alguém, nós precisamos pedir perdão para essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele era rejeitado pelo seu pai. Tanto é que quando Jessé chama os seus filhos para a mesa, quando Samuel chega, Samuel olha para Eliabe. Bonito, estava no padrão. Saul era um rei grande, forte. Então o que ele pensou? O Senhor vai escolher alguém parecido com Saul. Quando ele olha para Eliabe, ele certamente esse vai ser um ungido do Senhor. E o Senhor fala: ei, Samuel, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração das pessoas. O Senhor ama pegar os improváveis. O Senhor ama os órfãos. O Senhor ama aquele que é rejeitado. É esse que ele escolhe. Ele olha para o coração. Ele não vê padrão de sociedade. Ele não vê o que você faz, ele olha o seu coração. Mas toma cuidado, gente. Ele não olha também só o coração, não. Ele também olha a sua obediência. Davi, alguns rabinos, né, de Israel considera, não tem isso específico na Bíblia, mas diz que Davi, ele era um filho bastardo. Por isso que quando ele é chamado à presença, por isso que quando os filhos de Jessé são chamados à presença de Samuel, Davi não veio. Porque ele era rejeitado, não era considerado filho legítimo. Rayane, onde você tirou isso? Gente, alguns estudiosos, alguns rabinos, também eles falam pela rejeição dos irmãos de Davi. Quando Davi, você vê, ó, o Senhor olha o coração, mas ele também olha a obediência. Quando Jessé chama Davi e fala: Davi, vem cá, tá aqui, ó, essa comida, você vai pegar e vai levar para os seus irmãos, vai ver como é que eles estão lá no campo de batalha. O que Davi faz? A palavra fala do Senhor que ele teve zelo com as ovelhas. Ele pega uma pessoa e coloca para cuidar das ovelhas do seu pai. Para ficar tudo organizado, para tudo andar bem. A responsabilidade que ele tinha com o seu pai. O respeito que ele tinha com o seu pai. Com aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele. Zelava do pouco. Era treinado ali no meio das ovelhas, das malhadas. Matou o urso, o leão. Ali ele foi treinado.
Davi também diz no Salmo 51:5: Eis que em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Algumas pessoas falam que é o pecado geral, o pecado ali da queda de Adão e Eva. Mas iniquidade, gente, é diferente. Esse pecado de Adão e Eva é o pecado recorrente, o pecado da natureza caída do ser humano. Iniquidade já é algo diferente. Já falei pra vocês que tem iniquidade, transgressão e pecado, e são coisas totalmente diferentes perante ao Senhor. Pelo fato de Davi falar iniquidade, apronta para um pecado o quê? A diferença, o pecado e iniquidade é diferente. A iniquidade é quando você peca sabendo, peca gostando daquilo que você está fazendo. Peca sabendo que aquilo é errado. O pecado, gente, muitas vezes é algo que do corriqueiro. Você olhou para uma pessoa, você julgou ali, Senhor, perdão. Às vezes você gritou, às vezes você se irou e não resolveu aquilo ali, deixou entrar pro coração. Paulo fala, o bem que eu quero fazer esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque na natureza da gente, quando a gente vê, a gente já tá cometendo. Isso é um pecado. Vamos fazer algo aqui diferente? Pecado, iniquidade e transgressão. Vamos usar a história de Davi mesmo. Davi olha a Betseba tomando banho. E ele cobiça. Isso é um pecado. Tava passando ali, olhou. Senhor, perdão, olhei, pequei, me perdoa, não vou olhar mais. Isso é um pecado. Mas Davi faz o quê? Além de pecar, ele manda chamar a mulher de Urias para ficar com ele. Ele tem ciência do pecado dele. Ele maquinou o pecado dele. Isso é transgressão. Rayane, iniquidade. Iniquidade é quando a gente peca sabendo que está errado. A gente maquina a iniquidade. Por exemplo, Davi mandou chamar Urias da guerra quando soube que ela estava grávida. Davi embebedou Urias. Davi matou Urias. São estados de pecados mais avançados, e para cada tipo de pecado, iniquidade e transgressão que você comete, é uma semente que você planta e você vai colher conforme aquilo que você maquinou. Então, quando fala de iniquidade, fala de um adultério, fala do envolvimento do pai dele com... Não sei, não tem isso muito específico na Bíblia, mas alguns rabinos diz isso. Ele, por que você está falando isso? Porque tudo aquilo que sai do padrão é rejeitado. Parte para isso. Davi era rejeitado porque se ele fosse filho, Jessé tinha chamado, os irmãos gostavam, mas ele era o rejeitado da casa. Algumas teorias dizem isso, gente, não tem na Bíblia, mas eu achei interessante trazer para vocês, porque a rejeição, ela parte, o julgamento, esse pré-julgamento que a gente faz, ela parte de algo que não é padrão. Tendemos a julgar um órfão, tendemos a julgar uma pessoa que não está bem arrumada. Amém? Tendemos a ajudar alguém que tem menos condição, porque não se encaixa no nosso padrão de bonito, de bom, de perfeito. Amém? Glória a Deus. Mas Davi, sendo rejeitado por homens, ele foi chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque como a palavra do Senhor não atenta para a aparência, não atenta para a estatura. Você vê a aparência, Samuel, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração, eu vejo que ele é um homem segundo o meu coração, que ele tem responsabilidade comigo, com a minha palavra. Davi cuidava diligentemente das ovelhas de seu pai. Davi, o homem segundo o coração de Deus, recusou matar Saul, mesmo depois que o Espírito Santo tinha se retirado de Saul. Ele falou, eu não toco no ungido do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele consultava ao Senhor em cada batalha. Traz aí, sacerdote, a éfode. Senhor, eu vou subir contra essas pessoas e o Senhor vai estar comigo. O Senhor falava, vai, Davi, que eu vou estar. Senhor, eu vou subir contra a pessoa, o Senhor vai estar comigo. Por aqui não, Davi, você vai dar a volta aqui e vai pegar ele de surpresa. A cada coisa que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor.
Davi, ele não foi escolhido pelo exterior, não foi escolhido pela aparência. Ele foi escolhido pelo que ele tinha, ele foi escolhido porque o Senhor conhecia o coração, sabia que ele ia cumprir tudo aquilo que o Senhor colocasse na mão dele para fazer. Se eu mandar Davi pegar e matar todo mundo, Davi vai matar todo mundo. Se eu mandar Davi fazer isso, Davi vai fazer. Um coração disposto e obediente ao Senhor. A rejeição que cometemos contra as pessoas por causa da aparência e o pré-julgamento, isso é pecado. A rejeição que sofremos não deve ser usada como laço de Satanás para nos paralisar, para nos colocar em um cativeiro espiritual. Porque é isso que acontece, de tanto você ser rejeitado, porque Satanás, gente, ele é astuto. Ele olha aquilo que te dói, ele presume, tudo Satanás tem que presumir, porque ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem que presumir, ele fica estudando o ser humano. Ah, fulano falou isso, você vê que a expressão dela mudou. Ela sentiu, então eu vou colocar mais disso na vida dela. Aí ele manda pra você cada vez mais situações pra você se sentir rejeitado, para nós sentirmos rejeitados. E quando vê aquilo que era pequenininho, vai crescendo, crescendo, crescendo. Vira uma ferida. Essa ferida apodrece. Lembra que a ferida, quando ela apodrece, ela atrai mosca, ela atrai verme, atrai demônios, atrai opressão espiritual, atrai enfermidade. As coisas mais perigosas que tem na nossa vida é a gente não cuidar das nossas emoções. Satanás, ele não precisa fazer nada na sua vida exterior, não precisa atacar ninguém, não precisa te atacar no exterior. Se ele conseguir te prender nas suas emoções, você fica iludido na sua mente e não sai mais daquilo ali. Na nossa alma, gente, a nossa alma é como compartimentos espirituais, como a nossa alma é uma casa. Jesus fala que nós somos comparados a uma casa. Compare nossa alma a uma casa. São vários compartimentos. O que ele faz? Ele te coloca dentro de uma gaiola e ele te tranca dentro de você mesmo. Pela rejeição, pelo perdão que você não libera, pelo pai que você não perdoa, pelo espírito de orfandade que você tem. Ah, eu fui abandonado pelo pai, pela mãe. Gente, libera perdão. Eu disse pra vocês, eu fui lá no hospital, lá onde é o fim das coisas, e eu olhei aquilo. Não vale a pena. Não vale a pena você cultivar esse sentimento, você levar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Quem somos nós para falar que não consegue perdoar? Quando a gente é cheio de falha, cheio de transgressão, de pecado e iniquidade, Jesus, o santo, o perfeito, foi sacrificado para nos salvar. Quem nós pensamos que somos para fazer uma coisa dessa? A oração do Pai Nosso fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente não libera o perdão para quem nos ofende, como é que o Senhor vai nos perdoar? Nós tínhamos um livre-arbítrio até optar por entregar a nossa vida para Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, daqui para frente a gente não tem direito mais de não perdoar. A gente não tem direito mais de viver pela carne, direito de viver por nós mesmos. Se o Senhor quiser te pegar, te levar num lugar, voltar em 4 dias, depois te levar de novo e te trazer, é assim que funciona. Você entregou a sua vida, você aceitou como Ele único e suficiente Salvador. O Senhor te chamou por um propósito. Imagina se Davi tivesse ficado na rejeição dele. Se ele não tivesse se munido, gente, das armas espirituais, do amor pelo Senhor. Se ele não tivesse se munido da palavra do Senhor, para se levantar daquele cativeiro de rejeição, será que Davi tinha sido rei? Tem o coração disposto
a tratar o seu emocional, a tratar as suas feridas emocionais. Porque você vai ficar vivendo em uma realidade paralela. Nós vivemos só aqui dentro dos nossos pensamentos e não vivemos a realidade de amor, a realidade de cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. As pessoas estão padecendo, às vezes precisando de um abraço, você está tão ligado na sua dor, na sua ferida de falta de perdão, na sua rejeição, que você passa despercebido na pessoa que estava precisando de um abraço, precisando de um "Oh, Jesus te ama". Vamos gerar testemunho, vamos viver coisa nova. Chega de ficar paralisado no mesmo lugar. Tá paralisado porque não trata, não deixa o Senhor tratar a sua ferida. Rayane, como? Como que eu me livro? Como? E essa rejeição, a rejeição, gente, ela faz a gente se auto-rejeitar. E quando a gente se auto-rejeita, a gente sai da identidade daquilo que o Senhor criou a gente para si. Filhos amados, guerreiros, Paulo fala assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A nossa vida é batalha espiritual, é campo de batalha, nós somos soldados. Nós somos soldados. Shalom, amiga. Agora que subiu sua mensagem aqui. Perdão. Nós somos soldados no campo de batalha. Quando a gente se põe num lugar de rejeição, a gente vai para um lugar de vítima. Vai para um lugar de imaturidade. Criança, vítima, não luta guerra. Nós somos soldados do Senhor. O Senhor quer entregar armas espirituais. O Senhor quer curar, quer restaurar as vidas através da gente. Quer que a gente seja um testemunho vivo dele, mas por insistir e não deixar o Espírito Santo tratar as nossas feridas, a gente fica paralisado. E o Senhor fala bem assim, ó, a seara tá madura, mas são poucos os ceifeiros. Se ergue, se livra dessas feridas, se posiciona no Senhor. Que vida chata. Chata. Não tem coisa melhor do que viver com a nossa identidade ativada, da gente sentir o amor do Senhor, da gente ver o cuidado e a provisão do Senhor a cada dia. Precisamos de níveis mais profundos em Deus. Precisamos de mais. As águas têm que sair dos artelhos, tem que passar pro joelho, pros lombos, até a gente ter que passar nado, ou nem passar, ficar mergulhado nas águas do Espírito. Sair da carnalidade. Sermos espirituais. É para isso que o Senhor nos chama. Nós não somos daqui. Enquanto nós estivermos aqui é para manifestar o reino, manifestar a graça, o poder de Deus através da nossa vida. Ser testemunho vivo. Vocês vê, todo dia eu posto. E a oração da madrugada, o Senhor me chamou há 1 ano para a oração da madrugada. Por causa do meu posicionamento, a minha família é atingida. E as outras pessoas, que às vezes eu nem sei, às vezes eu tô parada ali, a pessoa vem, Rayane, eu assisti a sua live. Nossa, falou comigo demais, me deu uma direção. E eu nem tava sabendo, nem... E o Senhor usa, não sou eu que faço. O Senhor pega o que eu falo aqui e entra no coração. A gente só precisa falar da palavra do Senhor. Só precisa falar que o Senhor é amor. Só precisa falar, oh, larga esse pecado. Se trata, se cura, se cuida. Vive. Glória a Deus. O Senhor, Ele nunca te rejeita. Nunca te rejeita, muito pelo contrário. Ele fala assim, ó, vem cá. Vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu vim para os doentes, eu vim para o que precisa de mim, eu vim para quem precisa de cura, eu vim para quem precisa de libertação. Eu tô aqui é para vocês. Jesus fala, eu não preciso de ninguém que tá curado, não preciso de ninguém que tá bem. Vem cá, rejeitado, que eu te acolho. Eu não te rejeito. A palavra fala assim, ó, que ainda que seu pai e sua mãe te rejeite, eu, o Senhor, não rejeito. Eu sou teu pai. Só se coloca na posição de filho. Sai dessa altivez. Eu não vou falar para Deus isso. Gente, o Senhor ama um coração quebrantado e um coração sincero.
Senhor, você vai chegar pro Senhor e falar assim, ó, Senhor, eu me sinto rejeitada. Aconteceu isso aqui comigo quando eu era criança, aconteceu isso aqui na escola, alguém me chamou de feio, alguém me chamou de burro, alguém me chamou de fraco. Satanás fala pra mim que eu sou um rejeitado. E tem mais, Senhor, eu acredito nisso aí, eu acredito em todas essas palavras, então toma conta aqui. Quando nós confessamos isso ao Senhor, qual que é a nossa posição? Mas eu não quero ser rejeitado. Eu quero assumir a minha plena identidade, Senhor. Me ajuda. O Senhor só precisa disso, gente. O Senhor é tão simples. Não precisa ser pular, você rodar. Não que isso seja ruim. Pular, rodar, falar em línguas. Ver o poder de Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Renova a gente. Mas é no simples. Elias estava esperando ouvir o Senhor no trovão, no redemoinho. Ele estava esperando ouvir o Senhor no barulho. Mas o Senhor veio e... Ei, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Vem no sussurro. No simples. O Senhor, ele não tem interesse em esconder nada. Que eu falo nada das trevas, né? O Senhor, ele joga luz nas coisas das trevas. Nos sentimentos das trevas, nas emoções das trevas, nas feridas das trevas. Aonde ele chega tem luz. Davi falava assim, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que nós precisamos fazer, Senhor, sonda aqui. Vê se tem ferida do que, Senhor? É ferida de rejeição? Ai, Senhor, é ferida de humilhação, da pobreza que eu sofri quando eu era pequeno. É escassez, Senhor. Ai, é orfandade porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe que cuidasse de mim, ou me abandonou. Ou eu fui rejeitado pela minha família. Se tem isso, Senhor, me ajuda, me cura. O ser humano, ele não é capaz de fazer nada sozinho. É o Senhor que faz quando a gente se coloca nessa posição. Quando a gente fala, Senhor, basta. Se você levantar do caixão, o velório acaba. Satanás para de brincar com a sua cara. Se levanta. Fala, eu não aceito mais, Satanás, você jogar essas feridas, jogar essas coisas de rejeição em mim. Eu não aceito mais essa humilhação. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou de Jesus. E Ele me chamou para te oprimir, para ser soldada. Eu saio dessa posição de vítima, de vulnerável. E hoje é eu que te oprimo. Eu fui uma pessoa que eu tive uma rejeição, uma ferida de rejeição muito grande por causa do meu cabelo, né? Antigamente não tinha esses produtos pro cabelo ficar bonito. Então eu alisava o cabelo porque me tirava sarro na escola. E Satanás foi fazendo o quê? Colocando mais e mais coisas para aquela ferida de rejeição ficar desse tamanho. Então eu passava na escola uma situação de rejeição, eu passava no trabalho uma situação de rejeição, eu passei por relacionamentos com situações de rejeição, por amizades. Então aquilo que era pequenininho, começou lá na escola, foi crescendo, 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 por quê? Eu dei ouvido a Satanás. Até chegar num ponto em que a minha mente era uma ilusão, eu não vivia a realidade de Cristo. A minha identidade estava totalmente deturpada. Eu já achava que eu era aquilo que Satanás falava. Agora não. Fala que não, Satanás. Sai da minha mente. Eu sou filhinha amada, princesa do Senhor. Sou uma filhinha mimada. Não vem não. Identifica ele de longe. Está repreendido no nome de Jesus. Eu sei quem o Senhor me chamou para ser. E hoje em dia essas mentiras, esse sofisma que você colocou na minha mente, não pega mais não. Eu te repreendo no nome de Jesus. Sai, não tô com saco pra você. A gente já faz bem assim, não tô com saco pra você não. Por quê? Se você assume a sua real identidade em Cristo Jesus, o soldado, o ganhador de almas, aquele que manifesta o reino na terra, que o Senhor te chamou pra ser, Satanás não fica perto não. Não, sei que oprime ele.
Você que vai oprimir ele. Dá 3 horas da madrugada, de vez em quando eu quero dar um susto no cão. Meu celular desperta, 2h30. Eu dou uma deitadinha de novo na cama, né? Aí eu tô meio querendo cochilar, eu pá! Confundi você, né, Satanás? Tô levantando pra orar. 3 horas da madrugada, tá eu ungindo porta de casa, ungindo menino, ungindo marido, ungindo e orando, e levantando a mão, e línguas, e dando de dedo, que Satanás não vai em casa, não vai na minha rua, não vai em canto nenhum. Por que que ele insiste em falar que você é rejeitado, que ninguém te ama, para não tomar essa posição? Porque se você tomar uma posição daquilo que o Senhor realmente te chamou para ser, você vai destronar ele de muitos lugares. Vai tirar ele de muitos lugares com o seu posicionamento. Glória a Deus. Não fique mal por discriminação, por rejeição, por uma opinião ruim sobre você. Se imuna da palavra de Deus. Gente, algo maravilhoso para rejeição. Tira o açúcar. Para de comer o açúcar. Se tem ferida emocional, o açúcar deixa a gente mimizento. Corta o açúcar. A alimentação influencia muito na nossa emoção, até por equilíbrio de hormônio. Mas tira o açúcar. Faz um propósito sem açúcar. Senão eu quero ser curado dessa rejeição. Vou tirar o açúcar para ver se eu não fico mais forte. Na primeira semana você fica meio surtado, mas depois... E a oração, gente. A oração para combater a rejeição. A rejeição é algo que a gente vai lidar com o resto da vida. A gente aprende a lidar, aprende a se munir das armas espirituais. A oração é uma das principais armas contra a rejeição. Se eu diminuo o fluxo da minha oração, eu já começo a pensar que Deus me deve algo. Na segunda semana... Tá bom, vamos por aí umas 3 semanas sem açúcar. Aí você fica mais de boa. Já desinfectou seu corpo. Mas se eu diminuo a minha frequência de oração, eu já começo a achar que Deus me deve algo. Que o meu esposo me deve algo. Que os meus filhos me devem algo. Que meu pastor, que não sei mais quem, que todo mundo me deve algo. Porque de novo vai entrando aquela injustiça, de novo vai entrando as setas de Satanás para te fazer voltar para aquele mesmo lugar. Tem feridas emocionais que o Senhor vem e Ele te cura completamente. Acabou. Só fica cicatriz, você conta aquilo ali como testemunho. E tem feridas, tem libertações que você vai precisar conviver pro resto da sua vida. E nós precisamos se erguer como soldados que verdadeiramente somos nas regiões celestiais. Sair desse lugar de vida, céus, tadinho de mim. Meu Deus, aconteceu isso quando eu era criança. Para de ficar contando a mesma coisa. O Senhor tem coisa nova pra você, tem testemunho novo. Você tá contando as coisas lá do seu passado, sendo que o Senhor já queria ter feito coisa muito mais. Você tá contando as novidades do Senhor. Mas como você se permite ficar nesse lugar, nós nos permitimos ficar nesse lugar. É isso que acontece, paralisado, tudo paralisado. O emocional, o casamento, o financeiro, tudo. Ego, gente, isso é ego. Não permitiu o Senhor tratar. É ego, é soberba. Sai desse lugar. Você é filho, filha amada do Senhor. Tão amado a ponto dele pegar Jesus perfeito e dar na cruz pelos seus pecados. Para te salvar, para te acolher de novo. Para restaurar o relacionamento dele contigo. E a gente faz essas pequenas coisas interferindo no nosso relacionamento com Deus. Naquele hospital eu vi o fim das coisas. Não vale a pena. Não vale a pena você viver essa vida de falta de perdão, de falta de amor.
de briga. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para manifestar o reino de Deus aqui na terra. A justiça, o amor, a paz que excede todo o entendimento. É para isso que nós somos chamados. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Ah, mas vai ter aflição, mas mesmo no meio da aflição, Jesus dá a paz que excede todo o entendimento. Amém? Glória a Deus. Rejeite a rejeição. Você sabe quem você é. Vai ler a palavra se você não sabe. Aí, Ana, eu leio a palavra e não entendo nada. Gente, é assim no começo mesmo. Não entende mesmo, não. Mas persiste. Começa a ler a palavra, vai vir sono. Você não vai entender. Não vai ter nada com nada. Não vai entender nada com nada, mas persista. Com o tempo o Senhor começa a falar com você na palavra. Com o tempo você vai sentindo mais fome pela palavra. Da mesma forma é a oração. Tanta gente sucumbindo, por quê? Falta de ler a palavra. A solução para o problema está na palavra, mas ela não leu, aí fica indo em um e outro, achando que um e outro vai resolver o problema dela. Tem coisa que nem precisava de 400 conto na terapia. Você lê a palavra de te ajudar. Por que a gente tende a sempre escolher o lado mais difícil, né? Nós precisamos verdadeiramente submeter a nossa carne ao Espírito. Tira o açúcar. Tô brincando, gente. Verdadeiramente submeter a nossa carne ao Espírito. Estar o tempo todo colocando a nossa carne no lugar. Porque a palavra do Senhor fala: o Espírito tá pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne está o tempo todo tentando nos colocar em uma posição na qual o Senhor não nos chamou para ser. Amém? Davi, com toda a sua rejeição, o Senhor o escolheu para ser rei, para livrar Israel dos seus inimigos. O escolheu para que da linhagem dele viesse o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Pelo quê? Por ter rejeitado a rejeição, por ter um coração disposto a cumprir e obedecer à vontade do Senhor. Tem o coração disposto a deixar Jesus te curar, te libertar. Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, para curar os doentes, os enfermos. Deixa Jesus te sarar. Fala para ele: Senhor, eu não aceito mais essa ferida. Eu rejeito a ferida de rejeição. Eu renuncio à ferida de rejeição. Eu quero ser o soldado que a Rayane falou. Não fica só nas minhas palavras. Faz o seguinte. Fala: Senhor, a Rayane falou isso e isso aqui. Mostra para mim se é isso mesmo. Não fica só nas minhas palavras, não. Vai pedir para Deus te mostrar. Ele não tem interesse em esconder nada de você. Muito pelo contrário, ele quer um relacionamento de intimidade. Ele quer algo especial com você. Todos os dias ele espera que você tenha uma posição de intimidade, de filha, de guerreiro, de manifestar o reino nessa terra. Nós não podemos morrer. Não podemos, gente, morrer sem cumprir aquilo que o Senhor chamou. Porque é só cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer que nós somos felizes e temos plenitude. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, o link do canal lá do YouTube tá na bio. Vai lá seguir, vai lá se inscrever no meu canal. Entra lá no canal do Telegram,
no grupo do Telegram, que lá eu sempre mando quando que vai ter as lives. Nós ficamos aí 3 semanas sem lives, me perdoa, foi muita correria. Mas eu vou providenciar um ring light, gente, menor. Meu ring light é do grandão de tripé. Pra mim levar é ruim. Então eu vou levar um pequenininho pra quando eu for viajar. Porque parece que o senhor gostou desse negócio de me levar e me trazer. E eu também gostei. Esse negócio de ser como flecha, né? E eu vou providenciar pra mim poder levar pra gente não ficar sem live. Amém? Quero orar por vocês, quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que nós nos submetemos, Senhor, à sua vontade. Pai, nós levamos todos os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo. Senhor, assim como Davi falou, sonda-me, Pai, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós falamos para o Senhor também, sonda-nos, Senhor. E vê se há em nós algum caminho mau. Visita, Senhor Jesus, cada canto, cada compartimento na nossa alma. Senhor, visita o compartimento, Senhor, da paternidade. Se ali tiver ferida, Senhor, de paternidade. Que o Espírito Santo de Deus venha derramar o seu bálsamo que cura, que cicatriza. Pai, visita o compartimento, Pai, da maternidade. Senhor, se tiver ferida na alma, Senhor, com mãe, em nome de Jesus, Espírito Santo, restaura, cura, derrama o seu bálsamo. Pai, essa ferida de rejeição, Senhor, que nos assola desde quando nós fomos expulsos de casa, Senhor. Desde quando nós fomos expulsos do jardim. Nós rejeitamos, Pai, em nome de Jesus. Nós rejeitamos, Senhor, toda a palavra que disse que a gente não ia prestar, que a gente não ia dar certo, que a gente não valia nada, que a gente era burro, que a gente era feio, que a gente era fraco, Pai. E nós declaramos a Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós fomos chamados, Senhor, para manifestar o reino na terra. Que nós somos chamados, Senhor, para expulsar demônios, Pai, para libertar os cativos, para curar, para libertar através do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém, Pai, em cativeiros espirituais por feridas na alma, seja ela de rejeição, de humilhação, de orfandade, Pai, de necessidade de aprovação, de abuso, Senhor, físico e emocional. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o anjo do Senhor entre em cada gaiola dessa onde essa pessoa ficou presa, Pai. Quebre os grilhões, quebre os cadeados, Pai, em nome de Jesus. E é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas são libertas desse cativeiro. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, cura, restaura, liberta. Chama, Senhor, essas pessoas para um tempo novo de fome, sede, por orar, por jejuar, Pai. Que nós paramos, Senhor, de contar as coisas do passado, Senhor, as feridas, as mazelas da nossa alma e começamos a contar os testemunhos, Senhor. Começamos a contar as benéficas que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que todo demônio, Senhor, que se aproveitou dessas feridas, saia na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Satanás, que todo pensamento intrusivo, toda legalidade, toda opressão que você usou para entrar na vida dessa pessoa está fechada na autoridade do nome de Jesus. Pega você, os teus, todo o sentimento que você trouxe e saia na autoridade do nome de Jesus. Saia na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, inunda cada espaço dessa alma, cada compartimento dessa alma. Purifica, santifica, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem habitar em nós. Espírito Santo, que nós não fazemos mais a sua vontade, mas a tua. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Santo Espírito. Obrigada. Eu oro, Senhor, para que todo lixo espiritual, todo demônio que saiu, Pai, nesse ambiente, eu dou uma ordem para que vá para o lugar que o Senhor Jesus determinou. Não tem autorização para ficar nesse ambiente. Saia agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós nos retiramos do ambiente de batalha espiritual. Coloque em nós um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito, novas botas do Evangelho da paz. Pai, fica conosco, nos guia.
Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Divulgo a data da nossa próxima live. Orem por mim, apresente a Rayane em intercessão, tá bom? Em nome de Jesus. Até a próxima live. Deus abençoe.